Enquanto isso, na sala de justiça. Quando eu penso no passado, e eu passei a valorizar muito mais o passado depois desse livro, é o quanto o passado ele é importante pra gente tomar as nossas decisões no futuro. Mas o quanto do passado é aquilo que realmente aconteceu? Também não temos certeza, porque foi escrita por alguém. Não, que ridículo isso. Por O quê? passado... Por que é ridículo? É ridículo porque você tem que... Que é chato. Ah, porque é chato, foi ótimo. Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Olá, ouvintes do Dualidade. Estamos aqui com um episódio hoje do livro 1984 de George Orwell. Um clássico, né? Que é um livro que trata de distopia, que é trazer uma ficção, uma história, mas trazendo elementos críticos da sociedade. Conta aí pra gente, Adriana. Tá. A nossa escolha de 1984 é porque ele é muito citado por Bauman no Cegueira Moral. Então a ideia é a gente tratar de 1984 agora, porque é um olhar para o passado, e no próximo episódio a gente vai fazer Civilização 2.0 do Nepomuceno, que é um olhar para o futuro. Então, depois que o ouvinte tiver esses 3 livros, ele vai ter uma boa bagagem aí para poder entender o nosso mundo atual. Esse livro de 1984, ele foi escrito em 1948 por George Orwell. Foi o último livro que ele escreveu. E ele morreu logo em seguida. E esse livro, ele foi visto como uma grande crítica ao comunismo. Então as pessoas achavam de repente que o George Orwell ele era mais capitalista, sendo que ao contrário, ele era socialista. A visão dele de mundo era um socialismo que funcionasse. Talvez fosse um socialismo utópico. Mas como ele viu o socialismo empregado na Rússia, e ali o golpe do Stalin, que acabou ocupando uma vaga que deveria ter sido de Trotsky depois que Lenin morreu, e as andanças dele ali pela Inglaterra para poder ver os trabalhadores altamente precarizados trazem esse olhar crítico do autor. Então o livro se passa num ambiente onde o totalitarismo venceu. Então, eles fazem uma série de alterações na linguagem, no comportamento, né? É a partir daqui que você tem o termo, quando a gente fala aureliano, significa vigilância o tempo todo, significa as mentiras contadas como verdades. Esse totalitarismo a gente traz porque é para o Estado totalitário, é onde o Estado manda em todas as pessoas. E aí que foi até criado o termo Big Brother, que foi utilizado muito, né, na mídia. Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? Que na verdade seria o grande irmão. Todas as telas, elas ficam te observando. E ela te observa em qualquer lugar, você não tem privacidade. As telas te veem dentro de casa. E eles educam as crianças para que elas possam dedurar os pais, que elas possam informar para o Estado se os pais estão vivendo corretamente da forma como o Estado considera, do que se existindo esse elo familiar. Basicamente já não existe mais esse elo familiar. Porque com a vitória do totalitarismo, da forma como eles entendem, o poder ele vence pelo simples fato de ser poder. E talvez seja uma coisa pra gente observar aí no futuro. Depois, quando a gente terminar de falar sobre o livro. Que a gente não pode ter uma meta que seja ela por ela mesma, né? Então, poder pelo poder. Então, eles destroem o conceito de família, que é como a Júlia diz. O marido não confia na esposa, mesmo porque, como eles não querem que você tenha nenhum tipo de relação amorosa, eles querem que você sinta ódio e toda a sua força, mesmo força sexual, ela seja transformada em ódio, em ferramenta a favor do partido. As mulheres são educadas a não ter uma vida sexual. A gente já tá até entrando mais pro final do livro, né? Com essa informação. Do meio pro final. Eu acho que a gente tem que começar vamos voltar lá no começo, enquanto eles dizem que começam a modificar a língua. Quando a gente começa a modificar a língua... É porque acho que não precisa contar essa história de forma linear. Tá bom, então continua, vamos lá. Tá? Gostei, já quebrou o modelo. Já seguiu o meu estilo, gostei. Vai, tá, volta. Então vou fazer um resumo rápido. A narrativa é uma narrativa super simples. Você tem o Winston Smith, que é um trabalhador do Partido Comunista, do Estado, do né? Estado lá, né? Uhum.
que eles chamam do partido, não tem nome esse partido, que eles implementaram o socialismo inglês. Ele tem 40 anos e ele é um dos mais velhos naquela sociedade, porque 3 décadas antes, quando o partido ele assume o poder, eles fazem um expurgo total. Então eles matam todas as pessoas velhas para não ter memória, porque a ideia deles é você trabalhar na memória das pessoas para poder dominar. Então, na memória da história e entrando na memória das pessoas. Que elas não conseguem entender, elas não conseguem nem saber se o que elas estão pensando é verdade. É uma coisa bem maluca. Então, qual que é o trabalho do Smith? Vou chamar ele de Smith, que eu acho mais fácil de falar. Qual que é o trabalho dele? Ele trabalha no Ministério da Verdade, manipulando a história. Então, ele pega os recortes de jornal. Então, se de repente aquele recorte de jornal não foi favorável, ele reescreve aquele recorte. Então, eles estão em 3 regiões, na Oceania, na Eurásia e na Lestásia, porque depois de uma guerra que teve 3 guerras nucleares, o mundo se dividiu nessas 3 regiões. Então, a Oceania, que é onde eles estão, ora eles criam uma guerra contra a Eurásia, ora eles criam uma guerra contra a Lestásia. E quando eles ficam nessa mudança de guerra, eles têm que mudar o jornal. Então, quando eles são aliados da Eurásia, as manchetes de jornal do passado, não estou dizendo no dia, não, estou falando do passado. As manchetes do passado precisam refletir que a Oceania é parceira da Eurásia. De repente eles viram parceiros da Lestásia, eles mudam toda a história. E do mesmo jeito, pessoas que eram pessoas do partido, que estavam trabalhando a favor do partido, se eles consideram que fizeram algum crime pensar, que é um dos conceitos que eles criam nesse livro, que onde o próprio pensamento se torna um crime, eles deletam aquela pessoa do mundo. Então aquela pessoa não passa a ter mais nem história. Então, se em alguma referência daquela pessoa em algum jornal, eles vão lá e reescrevem aquela parte também, como se aquela pessoa não tivesse existido. É o estilo que eu vou trazer para o mundo real, que é aquele cancela, né? Cancela a pessoa nas redes sociais. Eu fiz várias referências à vida atual desse livro. Quando ele fala, por exemplo, que eles vão refazendo a língua, porque a língua tem que ser modificada, e a língua vai ficando cada vez mais pobre. Isso só me lembra a língua atual usando a internet. A gente perde várias possibilidades de concordância, de gramática, de tudo com essa nova língua. Ou quando a gente traz, eu até também fiz essa referência da gramática, que quando a gente traz novas expressões do estrangeirismo, quando a gente faz modificações para trazer. Tem muitas pessoas que são a favor daquela língua materna que não se pode modificar, porque quando você muda a língua, você vai mudando a cultura também. E quando você vai reduzindo expressões, você vai reduzindo sentimentos também. Porque se você não tem como se expressar, e o ser humano está aqui por meio da cultura, da fala, para conseguir expressar sentimentos e pensamentos, quando a gente reduz isso a uma linguagem rasa, a gente perde até possibilidade de se expressar. Vamos dar um exemplo. Se a gente vai para um psicólogo para conversar, para poder expressar o que a gente está vivendo, sentindo, e através disso ter a tal da cura e etc. Como é que a gente vai fazer isso se a gente não tem mais as expressões? E se os nossos jovens de hoje, usando a internet ou essa linguagem tão reduzida, como eles vão se expressar? Nesse regime totalitarista, como é que eles querem fazer a dominação das pessoas? É justamente controlar o pensamento. Quando eles fazem a mudança da velha fala para a nova fala, por exemplo, a palavra, eles falam o tempo todo em socing, que seria o nome para socialismo em inglês. Por exemplo, a palavra cortar, ela deixa de existir, porque já tem a faca. Então você vai modificar as palavras, por exemplo, você não precisa mais da palavra quente, se você tem a palavra frio, porque basta você usar o prefixo des. Então, uma coisa é fria e a outra coisa é desfria. E o tempo todo eles estão fazendo essa modificação para você reduzir o vocábulo, como a própria Júlia disse, né? Para limitar ao máximo qualquer tipo de revolução. Porque se você não consegue pensar, como é que você vai poder se expressar? Se você não tem palavra para dizer o que aquilo significa. Então você não vai ter contentamento, alegria, entusiasmo, se tudo isso for dar o mesmo sentimento. Vocês conseguem entender que como isso é importante? Porque, por exemplo, se a gente perde, aí eu fico até nessa dúvida, eu não tenho a certeza, por exemplo, trazendo para a vida real, se é bom ou não trazer o estrangeirismo, né? Se trazer as palavras de outra língua para dentro da sua cultura, se tudo na globalização for ficar igual. Isso é um questionamento, a gente está aqui para
para fazer isso também. Então, já pensou? Eu não tenho certeza se eu seria, por exemplo, aquela pessoa extremamente mais conservadora da língua portuguesa, vou dar o exemplo aqui real da gente, ou se eu traria as expressões, etc., das outras línguas. É bom trazer essa globalização inteira? A gente perde cultura ou não? Isso realmente é uma dualidade das pessoas que estudam, enfim, dos linguísticos, enfim. Não, é um pensamento interessante, mas eu acredito que quanto mais você amplia a sua percepção e sua própria linguagem, você passa a ter acesso a outras coisas. Sim, porque né? Estudar as línguas é estudar culturas, é estudar até mudança de raciocínio, porque o tipo de língua dos outros países mostra da realidade a por cultura exemplo, deles. para você poder falar inglês, eu quando às vezes começo a falar inglês, eu tenho que girar uma chavezinha aqui. E a forma de você pensar é uma forma diferente, né? Sim. Mas no caso, só voltando aqui pro livro, Júlia, que eu falei que eu ia falar um pouco sobre a narrativa. Então você tem esse Smith, que é um trabalhador do partido, trabalhando, alterando o tempo todo a história e sem nenhuma certeza do que aconteceu no passado. Porque a lembrança dele da mãe e da irmã é uma lembrança muito vaga. Porque a única coisa que ele lembra é que ele tinha uma fome que corroía ele por dentro, porque durante o período de guerra ele tinha uma ração muito pequena, e ele roubou um chocolate que a mãe recebeu e correu de casa para poder comer esse chocolate. E a mãe depois disso desapareceu. A mãe e a irmãzinha dele de 3 anos, e ele tinha 10. Ele nunca mais teve notícia. Então ele não tem mais nem referência. E ao mesmo tempo ele conhece uma pessoa está trabalhando ali, que ele acredita que é uma pessoa que está até observando ele para investigar e denunciar ele para a Polícia das Ideias, porque o nome da polícia é a Polícia das Ideias, que se chama Júlia. E aí ele se apaixona por ela, enfim, entrega um bilhete para ele se apaixonam. Ele se apaixona por ela, porque ela só está interessada em sexo mesmo. Eita, essa Júlia. Essa Júlia é terrível. Porque o ato sexual nessa comunidade, ela é considerada um pensamento crime mesmo. É como se fosse uma sublevação, como o autor escreve. E nisso, ele percebe que naquele momento que ele cede ao amor, ele é uma pessoa morta. Então, o tempo todo que ele tá com ela, ele é uma pessoa morta. E é muito interessante ver no diálogo dos dois, o tempo todo, que ele tá tentando explicar para ela. Você percebe que a gente estava em guerra com a Eurásia, mas há 5 anos a gente estava em guerra com a Lestásia? E ela, que é mais jovem que ele, que já nasceu nesse sistema, ela, o que importa com quem que a gente está em guerra? Né? Então, e ele faz vários questionamentos no livro, e ela não tá preocupada com aquilo. Ela tem uma ingenuidade, assim, né? A gente sente uma ingenuidade nela na história. Ela vive de uma forma mais simples, né? Ela já tá introjetada ali. E aí, voltando às questões deles apagarem essas memórias e todas essas estatísticas, eles mudam as estatísticas. Isso só me lembrou da gente falando que a gente vai dobrar a meta. Se está numa meta, vamos dobrar a meta. Tá de andar de uma. Mas a gente não sofre disso aqui no Brasil, não. Na Venezuela, eles sofrem bastante de mudar as estatísticas de inflação. Eles tinham bastante isso. Uhum. E aí eles falam também, por exemplo, das expressões faciais, que eles tinham um tipo de monitoramento que era o grande irmão, que foi o que gerou até o Big Brother, né? Que era o grande irmão que estava dentro das casas, em todos os lugares, por meio das telas. Então, o Estado, ele tinha total controle das pessoas, inclusive das expressões faciais, né? Isso me lembrou o quê? Inteligência artificial, porque daqui a pouco a gente vai chegar no local, ele já se identifica e você entra. Isso também pode gerar um monitoramento completo das pessoas. Ah, com certeza. Você mesmo estava falando na questão do coronavírus, né? Que na China eles usaram monitoramento para monitorar quem estava na rua, quem não estava. Tem até um artigo do Byung-Chul Han que fala sobre isso, que se os países não aceitarem esse tipo de monitoramento das pessoas nas ruas, não vão conseguir estancar a pandemia. O que jamais na Europa iriam aceitar, que é esse tipo de controle das pessoas. E eu acredito que as pessoas elas não devem aceitar isso de forma nenhuma, porque esse livro de 1984 é um livro para todo mundo ler. Ele deixa muito claro o que acontece com o ser humano quando ele passa a ser refém do Estado. Assim, ele é um número, ele é uma pessoa, ele não é mais uma pessoa, ele não tem mais a humanidade. A gente tirou completamente, nesse livro, tira-se completamente a humanidade, inclusive dos sentimentos. Não só pela falta das expressões, como a gente falou mais cedo, como também pelos sentimentos, que aí é a história de Winston e da Júlia. Porque eles
tem a paixão, aquele afloramento inicial, né? E por meio desse tipo de sentimento, eles querem abafar completamente esse sentimento. Alienar as pessoas para que elas não tenham nenhuma humanidade. É porque pro partido só importa o poder. Então, se eles querem o poder pelo poder, todo mundo que está embaixo precisa manter a estrutura como ela tá. E qual que é o grande discurso? Que antes da guerra a vida era muito melhor, ou era muito pior. E daí você fica vendo na descrição, o livro já começa falando sobre uma pane elétrica, que não tinha eletricidade no prédio onde o Wilson vivia. Eles não tinham bebidas, a única bebida que eles tinham era um gin muito do vagabundo. O café, acho que era um... Victory, sempre é tudo do Victory, que é tal uma marca. Então eles trazem essa sensação do mercado te dando as coisas e que só existe aquilo. Então quando você começa a observar que você tem uma submissão, existem lá eles também falam, existem somente 3 tipos de, vamos dizer, status, classes, né, sociais, que é o alta, média e baixa, né? E aí ele fala que a baixa nunca vai chegar na média, a média quando sobe na alta, enfim, ele traz toda essa relação social de castas, vamos dizer assim. E aí ele vai explicando que, por exemplo, que é só por meio da autodisciplina e da submissão que existe o equilíbrio mental e que não se pode pensar sozinho, que só existe o coletivo e que no coletivo sempre tem que ser a mente do partido. Logo o Estado é que manda em tudo, né? Então com essa percepção você vai vendo que você não tem individualidade e que se houver individualidade, isso na verdade é um desequilíbrio mental. Eu tô lembrando no Cegueira Moral que quando o Bauman ele trata do 1984, ele fala que o 1984 também é um reflexo de 3 séculos de briga entre a igreja cristã e a igreja ortodoxa oriental, onde eles colocavam as liberdades pessoais assim como o que havia de pior. Eles tinham muita resistência em relação ao princípio das liberdades individuais e a autonomia do indivíduo. Por quê? Porque quando o indivíduo ele é autônomo e ele tem liberdade, ele não precisa seguir cegamente ninguém. Então, e você precisa o tempo todo estar negociando. Você pode trazer, de repente, isso até para a criação dos seus filhos. Qual que é o seu instinto quando você pede uma criança fazer alguma coisa que essa criança fala, não vou fazer? Seu instinto é sacudir a criança, dar uns tapas e falar, vai fazer de qualquer jeito. Mas você não pode fazer isso. Então, você vai, negocia, explica, né? Isso é mais custoso, isso dá mais trabalho, mas isso mostra mais respeito. Porque quando a gente tem educação, ou tem o direito de pensar, é o direito do contraditório. E que quando você não tem isso mais, você precisa seguir um modelo. Quando ele apresenta, eu acho que vale citar aqui, que o nome dos ministérios sempre é o contrário daquilo que eles fazem. O Ministério da Verdade, que é onde o Winston trabalha, ele trabalha apagando o passado e mudando, logo não é a verdade. O Ministério do Amor é aquele que ele diz que vai trazer o amor para você e vai te curar. Que na verdade ele faz o quê? Torturas. E eles criam a semana do ódio, né? Que é pra você pegar toda aquela energia que você tá abafada e jogar em cima do... Como é que é o nome do cara, gente? Do Goldenstein, né? Que o tempo todo, é uma coisa que é muito legal nesse livro, o tempo todo eles estão em guerra contra alguma região, né, do mundo, mas sempre tem alguém que tá ali para dar o golpe a todo instante. E ele explica que sobre a guerra, inclusive, ela é necessária não pelo ato em si da destruição, mas que é para poder utilizar dos produtos do trabalho humano, né? É bem interessante essa parte. Porque como eles querem o poder pelo poder, eles não querem um bem social. Isso. Eles não querem que o ser humano tenha qualidade de vida, bem-estar, entendeu? Condições. Eles querem que você continue sofrendo. Não, e não pode ter excesso também de nada. Por isso que eles comem uma ração vagabunda, um café que não presta, né? E aí, se a gente parar pra pensar nisso... Não, calma, deixa eu terminar. Vá. Então, nossa, você me interrompe, eu perco assim. Então... O café, que você estava acabando de falar. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que como eles não querem... Tudo que eles não querem que nada se exceda. Mas, ao mesmo tempo, você precisa de gente... As pessoas precisam trabalhar e precisam produzir. Então, o que acontece? A guerra, ela passa a consumir todos os excessos. Então,
Então eles criam um cenário de guerra, não necessariamente eles estão em guerra, mas eles criam esse cenário de guerra para poder absorver todos os excessos e manter as pessoas na penúria. Sim, então, isso que eu ia falar, que na verdade a gente tem uma grande produção. Se a gente fosse pensar, por isso que eu falei de trazer a realidade, se a gente tem condição hoje de ter alimento para todo mundo, se o desperdício de alimento também é muito grande, se a gente tem uma grande produção, a gente poderia atender toda a população, vamos dizer. A gente não deveria ter miserável, né? Isso. Então, para isso, a gente teria que oferecer uma condição, ou seja de X horas de trabalho, seja de qualidade de vida, seja de produção a custo mais baixo, para todo mundo. Mas eles não querem isso, porque se a gente trouxer a condição de ter fisiologicamente algumas necessidades liberadas, a gente tem o quê? Tempo livre para pensar ou se educar. Ter condição de estudar. É a tal das condições. Se você tem fome, frio, primeiro você precisa daquilo antes de você poder filosofar. Só vai conseguir filosofar quem já passou pela fase ali das coisas básicas para resolver, né? Então... Você tá me lembrando do Maslow, né? Que você tem que nunca escreveu aquela pirâmide. A pirâmide foi meio que inventada, né? Mas que a base, talvez, de tudo seja assim, as necessidades físicas, depois de segurança, depois de pessoal, de autoestima e tal, até você conseguir pensar no outro e nas funções. Depois a gente pode até falar de Maslow, porque ele não tem essa coisa de etapas, né? Às vezes tudo pode ser um pouco misturado, mas que, por exemplo, se você tem uma necessidade, como você diz, física, você jamais vai fazer nenhum tipo de revolução que não seja para atender aquilo físico. Claro, se você tem vontade de ir no banheiro, você não consegue pensar, entendeu? Você não vai conseguir devanear se você tá tendo uma dor, uma situação física mesmo. Então você vai primeiro resolver aquele problema. Então, por isso que quem tá lá no poder, eles acreditam que eles conseguem manter a população baixa no controle com poucas coisas. Isso. Então eles criam a novela que a população vai ver, eles criam a música que aquela população vai cantar. Aí você tava falando, desculpa, eu te interrompi quando você tava falando dos 4 ministérios. É o Ministério da Verdade, que é um ministério que cria inclusive o duplo pensamento, que em 1984 foi escrito para tratar desse assunto duplo pensamento, depois a gente fala sobre isso. O Ministério do Amor, que trata do ódio e que esse ministério não tem uma janela. E ele tem não sei quantos subsolos, porque ali é onde toda a tortura acontece. Ele fala, por exemplo, e faz a referência à Inquisição, que a Inquisição matava as pessoas. Então, assim, ela ia contra. Eles buscam as pessoas e torturam e falam que estão curando. E eu achei isso interessante, porque ele fala, para curar as pessoas, eles fazem 2 caminhos, confessar e castigar antigamente. E aqui não, eu vou te transformar, eu vou te curar. Confessar e castigar só me lembrou das igrejas. Então, qual a referência quando a gente está, por exemplo, muito num pensamento, seguindo muito uma linha, veja se a gente não está olhando por um olhar fechado. Eu acho que vale a gente observar isso. Nossa percepção não está de que eu estou me curando por esse caminho, mas às vezes eu estou indo por um olhar de manipulação emocional também. Então, ele fala também da questão da verdade, que deturpam a verdade. E aí eu pergunto, desde quando no mundo real a gente tem verdade? Essa é uma pergunta. Então, a gente tem o Ministério da Paz, que promove a guerra. E tem aquelas 3 frases, né? Que guerra é paz, liberdade é escravidão. E ignorância é força. Gente, se o livro tiver um pouquinho assim cansativo, você vai pra terceira parte, que é esse negócio de livro cansativo é a onda da Júlia. Ela teve que ler correndo e ela tá com esse negócio de livro cansativo. Sério, então, já tô esperando a edição do Felipe aqui na nossa conversa. Não, porque o livro, ele é muito bom. Ele vai num crescente. Você só tem que estar disposto a mergulhar um pouco. E é ficção também, né? Eu não tenho muita paciência pra ficção, então... Então tá. Então o que acontece com o Smith e a Julia? Eles se apaixonam, começam a se encontrar às escondidas. E o pobre do Smith, ele acha que ele pode contar com um senhorzinho que tá no antiquário para alugar aquele quarto para ele. E ali que ele tem os encontros românticos com a Julia. Ao mesmo tempo, ele acha que o O'Brien, que é um membro do partido, é amigo dele. Então ele vai e é membro da resistência, que é manipulado pelo Goldstein. Então
Então, quando ele chega para falar com o Brian pergunta: você seria capaz de torturar mulheres? Ele sim seria. Só para derrubar o grande irmão? Seria. Você seria capaz de matar crianças? E ele falou: seria. Você seria capaz de fazer qualquer coisa para derrubar o partido? E o Winston fala: ele e a Júlia estão junto nessa conversa com o Brian. Diz: não, seríamos sim. Aí a Júlia fala: não, eu não seria capaz de deixar de te amar. E a mesma coisa, ele concorda, que eles fariam qualquer coisa menos deixar de amar um ao outro. Então, essa parte 3 que a Júlia fala, que é mais ou menos o clímax, é quando eles estão lá numa boa, tranquilo. O Winston tá lendo o manifesto do partido, tá conseguindo entender de que forma que o partido, né? Essa é a segunda parte, não é a terceira. Não, é porque a terceira vai começar, né? Esse é o final da segunda. E ele tá ali tranquilo para poder conseguir entender como é que a resistência se estruturou, como é que foi criada a Oceania, a Eurásia, a Lestásia, que as guerras, elas não são guerras verdadeiras, que elas são guerras justamente para poder acabar com o superávit, o superávit que existe, e manter ao mesmo tempo as pessoas focadas em alguma coisa que não seja o bem próprio, né? E tem uma parte que ele diz que eu achei fantástica, que eu até anotei, que ele diz assim: que se você tá feliz na própria pele, por que você se tá com esse negócio de grande irmão? Planos trienais, 2 minutos de ódio e todo o resto de besteiras. Então, eles não podem permitir que você esteja feliz na sua própria pele, que você esteja feliz consigo. Então ele tá lá divagando, olhando uma senhorinha que tá cantando o tempo todo uma música dos partidos, e aí ele consegue observar que aquela senhora, apesar de ser gorda, porque a Júlia é magrinha, ela é bonita, apesar dela ser uma senhora mais velha, que deve ter regular 50 anos que ele fala, né? Deve regular ali com a idade dele, acho que 40 e poucos, né, porque os mais velhos tinham morrido. Ela é até bonita, ele consegue ver beleza. Então, ou seja, ele está se tornando um ser humano de fato, porque ele pode amar, ele pode ver beleza em vários ambientes. E aí, quando ele olha para ela, fala: estamos mortos, Júlia. E é quando começa a terceira parte. Estão mortos porque estão humanos naquele mundo, né? Que, na verdade, se a gente fizer a referência aqui, seria o contrário. Nós estaríamos mortos sem essa sensibilidade humana. Que bonito. Por isso que eu até anotei aqui, quando a gente vai conversando, ele fala que o livro o poder é coletivo, né? Eu estava observando isso, entre liberdade e felicidade, eles sempre escolheriam a felicidade. O que você acabou de falar traz essa referência, que se a gente tivesse a escolha entre liberdade e felicidade, escolheríamos a felicidade. Aí eu boto essa pergunta: será que escolheríamos sempre a felicidade, mesmo não tendo os direitos da gente de liberdade? Eu não sei, pra mim a liberdade é um direito fundamental. Pois é, por isso que eu falo, talvez a gente não deveria querer a nossa felicidade, sim buscar a nossa liberdade. Eu acho que a liberdade é o que a gente tem que estar o tempo todo em busca, do meu ponto de vista. E daí, que aí é o ápice, quando ele acha que ele vira pra ele falando: estamos todos mortos, aí o senhorzinho que aluga o quarto pra ele aparece. Ele era da polícia da inteligência, e o O'Brien é um cara do membro do partido extremamente fanático, que leva os dois, separa os dois, né? E passa por uma série de torturas, o pobre do Winston. Essa parte de tortura, ela é tão dolorida que só você lendo mesmo, né? E que vale pra gente saber que muitas vezes, né, quando a gente ele fala muito dessa espionagem, das pessoas que entram na sua vida, que muitas vezes não tem esse desejo do bem, sim, pelo contrário, tem uma mais que te, vamos dizer assim, que mentem, né, e escondem. Então, na verdade, todo esse trabalho dessa visão, seja do nome do ministério, seja das pessoas que estão envolvidas, é sempre um contrário daquilo que você está vivendo, né? E então, você está vendo, daquilo que você está recebendo de informação. Isso. E aí, o que acontece? Quando ele está preso, o Winston, ele não consegue, isso é uma coisa extremamente curiosa, ele consegue manter a fisionomia dele, né, como deve ser. Ele consegue entender o que é esse duplo pensamento. Ou seja, você fala uma coisa, mas aquela coisa não é verdade, né? Então, e ao mesmo tempo, você tem que acreditar no que você está dizendo. Você está falando uma mentira, sabendo que a mentira é mentira, mas você não... mas você acredita tanto na mentira quanto na verdade. Uma engenharia social, né? Existe estudo disso. Isso. E aí, só que o sentimento dele não muda. Ele já nem tem sentimento, chega um ponto que já não. Não, ele tem sentimentos. Por isso. Porque ele consegue fazer
ele consegue vestir Carapuça. a carapuça, a fantasia do partido, né? Pra poder... Porque ele é torturado de todas as formas. Ele chega a perder 30 quilos nessas torturas. Como eles não têm acesso ao sol, o O'Brien olha pra ele, chega a arrancar um dos dentes dele com a própria mão, porque ele, como ele não se alimenta, não tem vitamina, não tem fraqueza nem nada, é extremamente fraco, ele só olha no espelho e não consegue se reconhecer. E ele passa a ter pena de si mesmo. Mas ele ainda é fiel a Julia. Então, o O'Brien, no auge da tortura dele, fala pra ele o seguinte... você já não é mais um ser humano. Você já me entregou tudo o que eu queria. Você já denunciou todo mundo. E aí o burro do Winston fala assim, mas eu não neguei a Júlia. Eu não traí a Júlia. Eu não traí a Júlia. E aí que ele se lasca. Por quê? Porque eles têm um tal de um quarto 101, que é um quarto onde você se depara com o seu maior medo. Como eles têm a vigilância constante das pessoas, ele sabe, e o Winston, um dos primeiros crimes que acontece bem no iniciozinho do livro, que ele comete, é comprar um caderno e um pedaço de lápis para poder escrever essas divagações dele, né? O passado é o passado mesmo, eu posso confiar na história. Podemos né? até dizer que é uma escrita, uma cura através da escrita, né? Ele usa a escrita como uma possibilidade de botar pra fora e não deixar de ser humano, ou então mesmo de perceber a vida real. Isso me lembra muito dessa escrita de cura mesmo. É verdade, né? Tem uns cadernos de escrita de cura que são bem interessantes mesmo, você tem toda a razão. E aí, o que o Winston faz nesse quarto, o que o O'Brien faz nesse quarto 101? Ele coloca Jesus do céu, uma gaiola com ratazanas. O maior medo do Winston são esses ratos. Não, e a cena da tortura é péssima. E eu nem vou contar aqui, porque é muito ruim. E ele pega e ele fala, me tira daqui, põe a Júlia. E nesse momento, ele percebe que ele traiu a Júlia. E é quando o O'Brien se dá como feliz e contente, liberta ele, deixa ele... Liberta não, né? Coloca ele lá num quarto, mas passa a alimentar ele bem, deixa ele né, ganhar de novo cor no rosto, todo satisfeito. Só que no íntimo, ele ainda odiava o grande irmão. E a última cura, que é o que a Júlia estava falando mais cedo, né? Que eles falaram que te curar. O curar é você ter amor por aquele... por aquele modelo de vida, e por quem te manda, né? Por aquele que te manipula. Isso. E ele, numa noite, ele acorda, né? E grita que não ama, que ódia, baixa o grande irmão. E aí eles percebem que o Winston ainda não ama. E desculpa, essa parte é um pouquinho antes da cena dos ratos. E aí quando eles levam ele pro rato, ele trai a Júlia. E dali, quando ele trai a Júlia, ele deixa totalmente de se sentir humano. E ele vai pra rua. E ele é libertado, né? E reencontra a Júlia. E eles já não têm mais aquela sensação, aquele sentimento de amorosidade entre eles. Não, que ele fala que ele olha pra ela e ele fala assim, eu poderia até ter ela beijado, porque ninguém mais se interessava por mim. Mas eu não tinha mais vontade. E ele fala, eu encostei na cintura dela, porque estava muito frio e ele queria afastar ela de um determinado ambiente num parque. E ele teve a mesma sensação de quando ele encostou num cadáver. Um tempo antes, durante dos bombardeios que eles sofreram, ele teve que tirar um cadáver do meio do caminho e a cintura era rígida. Então, quando ele encosta na cintura dela, a cintura dela tá rígida. Então, é como realmente ela estivesse morta. A sensação, por quê? Porque ela morreu por dentro. Então, ele acha que a tortura também acabou com o corpo, era um corpo bonito que ela tinha, né? Então, e aí, assim acaba o livro, quando ele de fato percebe que eles conseguiram dominá-lo. Quando ele começa a amar o grande irmão. Quando ele perde totalmente a humanidade dele, que a humanidade dele surgiu por meio do amor com a Júlia. E aí ele perde isso, que era a última fagulha, assim, era a fronteira, né? De ser humano, para se transformar num estatístico, num número, numa insensibilidade total e amando o grande irmão. Porque você precisa amar aquela tela, aquele poderio. E aí quando ele morre, porque as pessoas que elas são presas, elas não ficam vivas durante muito tempo, né? Mesmo que elas sejam soltas, elas morrem ali há 1-2 anos, são assassinadas. E é o que o O'Brien promete a ele, você vai amar o grande irmão e depois você vai deixar de existir. Então, provavelmente, o livro ele não diz isso, mas quando ele ama e acaba,
provavelmente ele vai deixar de ser alguém que fez parte daquela sociedade. Eles vão reescrever a história, né, para ele não fazer parte. E aí eu vou trazer algumas reflexões aqui que vale pra gente pensar, muitas vezes do totalitarismo que a gente tem dentro da gente. Qual o totalitarismo que a gente tem dentro da gente? Aí ele fala muito que a matéria, ela é toda feita através do poder da mente. E a gente tem muitas visões alternativas e capacidade disso, enfim. E ele também trata do poder, que o poder só é coletivo. Como? Que se você tá sozinho, é muito difícil você ter poder. E isso eu vou fazer uma referência que é um pouco de realidade. A gente só tem poder quando a gente tem uma certa estrutura. Seja familiar, seja de amigos, é onde a gente tá no nosso clã e a gente se sente, vamos dizer assim, seguro, amado e querido, né? Então, quando eles acabam com o amor, e aí eles fazem isso por meio da tortura, será que na vida real, trazendo o livro anterior, a gente não está acabando por meio da nossa insensibilidade humana, e não necessariamente pela dor, mas pelo nosso querer, que o Bauman fala? Então, será que a gente não está perdendo nossa sensibilidade humana muito mais por um querer dentro dessa visão de mercado do que pela tortura e pela dor? Não, porque é o que eles falam lá, né? Hoje na nossa sociedade, até da própria servidão voluntária, não é mais a vara, né? Agora é a cenoura. Então, é você que quer. É você que vai buscando, é você que quer mais, né? E também que ele mostra o quanto que o mercado te leva a coisas que não dão uma sensação humana, que seja esse victory, que ele fala sempre, que todas as coisas são quase como uma vitória, quando na verdade você tá perdendo tudo isso, né? Você tá tirando todo o seu sentido de conquista daquilo que você tem, prazer do tomar um café, qualquer situação, e o álcool como uma anestesia de vida, né? Ah, sim, o álcool é totalmente uma anestesia. Então, eu penso nesse livro o seguinte, coisas que você não pode abrir mão, porque se você abrir mão, você perde a sua humanidade. Primeiro é a questão da liberdade, né? Depois a sua capacidade crítica de ler, de pensar, de falar, de cultura, de você poder ampliar seu pensamento, né? Então, a nossa privacidade é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque como é que o outro sabia que o maior medo dele era por rato? Todo mundo tem o seu grande medo. Como é que ele ia ser quebrado diante de um rato? Sim. Então tem coisas... Eu lembro do livro do Poderoso Chefão, do filme do Poderoso Chefão, que tem uma cena que eu adoro, nem sei se eu já falei aqui, que é quando um cara dá um tapa na cara do outro e fala: ninguém fora da família pode saber o que você pensa, porque ele tá contando o plano dele para outras pessoas. Então os gangsters já entenderam um pouco isso, né? Que o pensamento ele tem que ser, controlado, que o que você pensa, o que você fala, todas essas coisas você tem que tomar um certo cuidado. Eu faço até um asterisco também, que eu fiquei sabendo que na máfia italiana, eles não traem a mulher de jeito nenhum. Por quê? Porque se você trair a pessoa com quem você tá do seu lado com os olhos fechados, logo você não é confiável. Não sei não, se eles não têm... Interessante, eu li um texto sobre isso, eu achei interessante, já que você falou do Poderoso Chefão. Não, é porque eu fico lembrando daquelas farras que eles tinham com puta. Não sei, tô trazendo informação que eu achei interessante. Pode ser uma informação boa, mas eu vou checar. Cheque, porque você é a jornalista do grupo, da nossa dupla. Então, por aqui a gente vai finalizando. Colocamos aqui vocês pra pensar por meio da distopia. É um livro que vale a pena. Eu recomendo esse livro, inclusive para os adolescentes. Não, peraí. Volta. Tava chorando ontem que o primeiro e segundo capítulo era uma porcaria. Primeira e segunda parte, né? Nem capítulo. Demorei pra caramba com esse livro. Gente, assumo. Mas não é porque o livro é ruim, é porque a gente precisa ler pro episódio. A gente tem prazos, a gente tem um certo cronograma e temos uma vida pessoal também pra viver. Enfim, o que eu quero dizer é, a terceira parte é a melhor. Se você tivesse, então, tá? Fica aqui minha dica, já que ela tá brigando comigo. Deixa eu falar, não pode pular da primeira pra terceira parte. Você tem que ler o livro como um todo. Então, é um romance, gente. Gente, dualidade rolando neste momento. Não, é porque você tem... O livro, ele tem que ser lido como... Apesar de ser ficção, é como se fosse um ensaio não ficcional. Porque a gente está vivendo, no momento, à beira do totalitarismo, né? Então, você tem que olhar aquilo como se a sua vida estivesse à beira de chegar naquele estágio. Porque você acha que você vai ser a pessoa que vai estar mandando lá na frente? Provavelmente não. Provavelmente você vai estar, quem tá ali, batendo carimbo. Tomando o café sem gosto lá. Então veja se você tá tendo felicidade ou liberdade. Mas antes disso também, busca a sua autonomia, porque eu também não vou ficar dando de recado pra todo mundo ficar na loucura aí da vida sem ter um mínimo de condição. A gente tá dentro desse mundo, seja de mercado, a gente tá dentro desse mundo, seja de
enfim, desse duplo pensamento, do que diz uma coisa e é outra. E o que a gente tem que buscar é tentar buscar dentro da gente aquilo que nos traz os princípios e valores para viver nesse mundo maluco, né? Conhecer, cada um tem que se conhecer seus próprios valores e do que não abre mão. E também dos seus medos, para que você não possa ser controlado pelos outros baseados nos seus próprios medos. Então, qual é a frase que resume o livro? não acredita em tudo que te dizem. Boa frase. O meu é o seguinte. Cadê? Eu tô procurando que eu anotei. Gente, eu não anotei, eu acabei de criar. Eu vou ser criativa, eu tenho que anotar, que eu tenho que pensar antes. Peraí. Não acredita em tudo que te dizem. Porque, gente, é incrível essa visão. Tipo assim, fala de uma coisa e mostra outra. Isso é muito legal. Eu acho que essa foi, assim, uma chave que eu vi nesse livro. Não, então eu não encontrei minha frase. Não, gente, pode botar uma frase. Fecha o olhinho agora. Não, eu vou colocar a frase, mas eu vou falar. Ah, tá, depois. A frase era bonita, mas agora vai ter que ser desse jeito mais improvisado. Que o passado, ele não é uma peça de museu. O passado, ele tem que ser valorizado. Porque se você conhece o passado, você não repete os erros do passado. Mas museu deveria ser valorizado. Eu gosto de museu. Só pra eu entender. Não é uma peça de museu, mas eu gosto de museu. Como é que faz? Então, tá. Eu já tô esperando a edição. Não, eu vou explicar porque que não é peça de museu. Porque a peça de museu, ela fica lá empoeirada. Porque você gosta de museu. Qual foi a última vez que você foi num museu, Júlia? Antes da pandemia. Aqui agora abriu, fiquei super feliz que abriram os museus agora. Então tá, você é exceção. As pessoas, de uma forma geral, elas põem as coisas lá no museu e elas deixam lá fechadas, trancafiadas. Você não volta pra ler, você não volta pra pensar aquilo, entendeu? Ela tá ali, ó. É o registro do passado. E ele tá ali registrado. Então, quando eu penso no passado, e eu passei a valorizar muito mais o passado depois desse livro, é o quanto o passado ele é importante pra gente tomar as nossas decisões no futuro. Mas o quanto do passado é aquilo que realmente aconteceu? Também não tenho certeza, porque foi escrito por alguém. Não, que ridículo isso. Por quê? Passado... Por que é ridículo? É ridículo porque você tem que... Que é chato. Porque é chato foi ótimo. Não. Por que é ridículo? Porque a minha ideia é o seguinte, o passado, por exemplo, a gente tem que ter uma memória, não é? Então vamos lá, golpe de 64. O meu pai, que lutou em 64, chama o golpe de revolução. Até o Bolsonaro, né, ser eleito, o troço era golpe e você aprendeu como golpe. O Bolsonaro traz o troço como revolução, 64. Então, quando você olha pro passado, você tem que aprender com a história. Sendo golpe ou sendo revolução, as pessoas se fuderam naquele momento, entendeu? Então, o que o passado te traz de elementos para que você não repita isso no futuro? A ditadura. Não quero uma ditadura na minha vida. Eu quero as liberdades. Então, quando você... Por isso você tem que ter um pensamento crítico quando você olha pro passado. Entendeu? Independente de quem escreveu a história. Independente de ter gente que disse que a Terra é plana. Independente de gente que diz que os judeus não morreram no Holocausto. Né? Porque você vai ter várias pessoas dizendo coisas de todas as ordens. Mas existem algumas evidências científicas, existem algumas provas, né? Então, por isso você tem que ser estudioso, você tem que pensar. E tem que ser crítico também, questionar. Foi só isso que eu quis trazer. Isso. Por isso que eu achei ridículo, porque eu tive que fazer toda essa preleção agora. Falei tanto de coisa. Eu conheço pessoas piadinha. que foram torturadas na ditadura. Eu conheço pessoas que perderam os dentes. Eu conheço pessoas que realmente entraram depois pro mundo do alcoolismo. Que mais continuaram trazendo esse amor dentro de si. Que o poder realmente tá no coletivo deles, da família. Porque até hoje eles amam essa família. Então assim, existe uma história. Existe dor, existe tudo isso. Não tô tirando nada disso da história e sendo a favor de jeito nenhum. Tô te explicando até que eu conheço pessoas que sofreram muito. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente, nesse olhar pra trás, a gente tem que saber também que a gente não tava lá, alguém contou, existe, a gente precisa entender, mas também a gente precisa questionar. Sim. Porque Vamos não dá pra saber até se foi reescrito. Como a gente acabou de ler no 1984. Cenário de inflação, tá? 1994 a gente tem o RV, né? Que deixa a nossa economia equilibrada. E você passa a ter um poder de renda maior, parará, né? Tá. Você acha que se você não ficar olhando pro passado, um pouquinho antes disso, lembrando
Quando você tinha que fazer fila, tinha os fiscais do Sarney porque você tinha congelamento de preço. Quando você não tinha acesso a iogurte, quando você precisava de um leite, você estava nas filas, carne, você tinha fila, você Correr tinha... pra botar gasolina. Correr pra colocar gasolina. Quantas vezes, gente, o salário do meu pai, coitado, entrava no mesmo dia a gente tinha que sair correndo no mercado, fazer aqueles carrinhos gigantescos. Então, isso tudo é pra quê? Pra gente manter a estabilidade econômica, lutar por uma estabilidade econômica. Tem uma discussão hoje no Congresso de teto de gastos, que tem gente que quer continuar mantendo seus privilégios e quer acabar com o teto de gastos. Então, assim, quando eu penso na questão do passado, é você aprender... Não tô falando pra você aprender com o Napoleão Bonaparte lá atrás. Não, eu acho importante também. É você olhar, às vezes, o seu próprio passado. Então, assim, pra você... Política, né? Assim, hoje a política tá sendo questionada. Porque você tem toda uma história de corrupção. Mas antes dessa história de corrupção, você teve um presidente... O Fernando Collor, o primeiro presidente eleito, sofre um processo de impeachment. Então, assim, a nossa democracia ela é recente. Então, quando você estiver votando, você vai buscar o quê? Entendeu? Então, quando eu penso na economia, para você manter a estabilidade econômica. Quando eu penso na política, eu penso o que a gente aprendeu, né, com a política até aqui. Então, quando eu penso no passado, eu penso em todas essas discussões. E eu acho que tem que pensar para mais da gente também. Olha só, o que esse livro também me ensina muito é como um ser humano consegue chegar numa maldade de buscar poder por poder. Ah, isso é o que tem, né? Então, isso pra mim é quando a pessoa já deixou de ser humana, completamente humana. Essa já entrou no mundo, seja da política, seja do mercado, porque a gente não tá falando só de política, a gente também tá falando aí, sei lá, de quem tem muito dinheiro no mercado e chega num ponto que falta a sensibilidade. Então, o poder pelo poder. Quando alguém entrou nesse vamos dizer, nesse esgoto, eu lembro do Roberto Jefferson que falava muito isso, a política é isso, você entrou, você pode até ser uma água limpa, mas entrou pela torneira, você fica sujo. Quando você se transforma do poder pelo poder, seja pelas pessoas ao seu redor, seja um pai com um filho, seja um chefe, seja um político, é quando você já deixou a sua humanidade. Quando você deixou o egoísmo, né? Realmente Ultrapassar. Isso, a gente já tá com bastante tempo de Vamos lá, vamos fechar. Obrigada por quem chegou até aqui com a gente. Recomendamos esse livro muito, muito, para qualquer momento da vida. Eu recomendo para os adolescentes, porque eles estão extremamente críticos da sociedade. Eu acho super legal, a partir dos 15 anos aqui, eu colocaria... Eu acho que já pode ler, né? Aprender um pouco, para não cometer tanto erro no futuro. Então, para já começar uma massa crítica de visão mesmo, né? Eu mesmo já falei pro meu filho, que tem 14 anos, bora lá pro 1984. Quem quiser começar com um livro mais leve, Admirável Mundo Novo é um pouquinho mais fácil. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.